Olá, amado irmão, tudo bem? Vou me apresentar. Eu me chamo Patrícia Barbieri Bertuzzi, sou católica, apostólica romana e eu vim até aqui hoje contar o que o Espiritismo fez na minha vida, na minha história e no meu casamento. Porque o Senhor me inquietou muito o meu coração. Ele diz muito forte no meu coração: filha, o meu povo peca por falta de conhecimento. E eu vim até aqui hoje falar o que tudo isso causou na minha vida. Todas as feridas, todas as dores, todos os sofrimentos, tudo que causou e as sequelas disso tudo. Venha comigo, embarca nessa história comigo para você saber. Eu vou fazer uma oração pedindo o Espírito Santo nesse momento para que tudo ocorra conforme a vontade do Senhor, não a minha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Pois bem, então eu quero contar um pouco para vocês agora como que eu cheguei no Espiritismo. Primeiro eu conheci essa pessoa como benzideira, certo? Eu fui algumas vezes me benzer, né? E nós passamos por uma dificuldade no nosso casamento, né? E ao convite do meu esposo pediu para me dar uma última chance para ele, né? Última chance para o nosso casamento. E na hora eu sei que eu não queria ir, né? Fiquei revoltada, eu disse, não, eu não quero ir. E aí ele insistiu, vamos, é a última chance para o nosso casamento. E como eu nunca tinha visto nada de diferente, assim, eu topei ir, né? A gente foi. Só que a dona da casa do centro espírita, ela pediu para ele trazer umas coisas para ela. Pediu para ele trazer carne, cebola, champanhe, cachaça, velas, né? Dava no total de 7 produtos para levar até ela. E ela cobrou também um valor na época, né? Para fazer esse atendimento. E eu nunca esqueço, era uma segunda-feira à tarde, né? Às 3 horas da tarde, quando ela marcou esse horário para a gente ir até esse centro espírita. E lá ela pegou tudo o que a gente levou, fez um prato, né? Ela pediu carne também, ela fez um prato e temperou aquilo tudo e colocou num altar. Lá naquele altar tinha Nossa Senhora, tinha outros santos, né? Tinha Oxum, tinha o que eles usam lá na realidade, né? E botou aquele prato lá e pediu para nós vir lá perto do altar e repetir umas palavras, né? O que eram essas palavras? Era entregando tudo ali, o nosso casamento, a nossa saúde, a nossa situação financeira, as nossas filhas, entregando, oferecendo todo o nosso ser naquele altar. Só que quando eu percebi,
nós já estava fazendo o tal do casamento cigano, né? Nós já estava trocando aliança, ali nós já estava fazendo promessa, repetindo palavras de casamento mesmo. Quando acabou todo aquele ritual, ela deu champanhe para nós tomar, tomamos a champanhe e ela disse assim para o meu esposo: você quer ver os dons da Patrícia? Eu vou te apresentar. Quando ela disse assim, eu vou te apresentar, não fui mais eu. Ali, naquele mesmo momento, desceu um espírito em mim. Um espírito chamado Herê. E esse espírito, ele ficava sentado no chão, ele agia como criança, ela dava doce, ela dava bala. Ali começou toda a minha história, diante dessa consagração feita no centro espírita. E aí, saindo dali, quando voltei a si, eu estava muito bem, maravilhada com aquilo tudo, né? Vim para casa e ela, antes de eu sair de lá, ela disse: eu preciso que vocês voltem daqui 8 dias. Quando eu voltei em 8 dias, aquele prato temperado que ela fez continuava lá naquele altar, do mesmo jeito como ela fez. E aí participamos daquilo que eles ofereciam ali. Eles fazem uma dança, uns oferecimentos. No meio daquilo tudo, oferece comida, a gente comeu comida dali, né? E diante disso tudo, começamos a participar do centro espírita. Aí depois toda essa consagração espírita, eu fiz reiki. Eu me lembro tão bem, eu estava fazendo já um bom tempo reiki, até tanto é que a mulher que aplicava, ela disse que o professor dela disse, né, se um dia descer um espírito, enquanto você está aplicando o reiki, você vai saber contornar essa situação? Até ela se assustou na época, porque ela não sabia desse problema, né, que poderia acontecer uma pessoa que recebe o reiki, né? Porque o reiki, o que acontece? Quando tu recebe o reiki, é algo muito bom, é algo muito maravilhoso. Ele te deixa numa paz, numa tranquilidade. Realmente acontece o que eles falam, a propaganda que eles dizem. Só que o mal que acarreta uma pessoa que recebe reiki são muitos espíritos. Então, eu peço que tomem cuidado com o reiki também, né? Porque o reiki também foi uma coisa que prejudicou muito a minha vida, além do espiritismo. O que levou nós a um centro espírita? O que levou nós foi uma crise no meu casamento, uma crise no nosso casamento. Muitas coisas do mundo foi oferecida para nós para tentar salvar o nosso casamento. Coisas do mundo, não foi coisas em Deus. O que aconteceu com a minha vida depois que eu fui consagrada no centro espírita? Por 10 anos eu comecei a receber espíritos. Eu ficava desacordada por 3 horas, eu me batia, eu mordia, eu ficava violenta, eu não me respondia por mim. Ninguém tinha controle de mim. Pegava o carro, saía, sem destino, sem hora para voltar.
tinha controle de mim mesmo. Mas até então eu não sabia que tudo isso estava acontecendo na minha vida por causa de uma consagração no centro espírita. Eu não sabia que era por causa disso. Eu comecei a ficar doente, problemas sérios de estômago, tinha úlcera, gastrite, a bactéria H. pylori. 2 vezes nesse meio tempo fui diagnosticada. Eu fazia exames, ressonância, tomografia em várias regiões do meu corpo, porque eu tinha uma dor no corpo que me consumia. Teve uma época, eu tinha uma dor debaixo da minha costela, que eu tinha feito já de tudo que era exame, de tudo, ressonância, não tinha mais o que fazer comigo. O médico chamou minha família e disse, nós vamos ter que abrir a Patrícia, fazer uma cirurgia na Patrícia para ver o que ela tem dentro da barriga dela, porque eu desmaiava de dor, eu vomitava, eu passava mal, eu ficava sufocada, tinha algo de errado comigo que nenhum médico descobriu que eu tinha. Foram 10 anos, foram muitos exames durante a minha vida, e nenhum dos meus exames dava algo. O único que dava era o meu problema no estômago, sempre com problema no estômago, gastrite, úlcera e bactéria. Eu digo assim que eu vivi 10 anos da minha vida de profundo calvário, né? Porque foram 10 anos que eu não participei com as minhas filhas de apresentação de escola, de sair em família. Por quê? Porque eu passava mal, eu ficava doente nesses momentos. É como se algo me privasse de viver em família. Foram momentos muito difíceis para mim, né? Eu levei muito tempo para começar a falar disso tudo. Até quem me ajudou a poder testemunhar a primeira vez sobre a minha vida foi a Eliana Ribeiro. Ela me trabalhou comigo 6 meses para poder contar o que aconteceu comigo, o que o Espiritismo trouxe na minha vida. Aí uma vez, eu, depois, né, ter entrado no Espiritismo, a gente começou a procurar muitos outros lugares para sair desse sufocamento que eu vivia. Cartomante, astrologia, outras dominações. Inclusive eu cheguei a ir numa dominação que eles começaram a fazer oração, eu comecei a passar mal, eu desmaiei e depois mexeram com uma coisa que não deram conta, ali começou manifestação, eu apanhei, eu fui espancada, porque eles queriam que o demônio saísse de mim à força, né? Então eles me pegaram, me jogaram contra imóveis, né? Me jogavam contra a parede, né? Me jogaram em cima de uma cama, né? Me esbofetearam, porque eles queriam que o demônio saísse à força. E na realidade eles iam só piorando a situação, né? Porque eles não tinham controle da situação. Qual é os pecados que entrou na minha vida depois da consagração? Eu fiquei uma pessoa orgulhosa, eu fiquei uma pessoa soberba, eu não tinha controle do meu corpo, eu fiquei com uma sexualidade totalmente desregrada, eu e meu esposo nos separamos. Com essa consagração, na época foi consagrada as minhas filhas também. A nossa filha mais velha na época tinha 15 anos, ela teve uma hemorragia que ela perdeu todo o ferro do corpo
que os médicos disseram que só uma transfusão de sangue poderia salvar ela, mas por graça do nosso Senhor a gente conseguiu fazer o tratamento, recuperar a vida dela sem precisar de uma transfusão de sangue. Foi a época mais difícil da minha vida. Passei muita miséria. Eu digo que não é tanta miséria material, mas é miséria espiritual. Porque o demônio, a partir do momento que ele toma conta do teu corpo, que ele domina o teu corpo, ele faz do teu corpo como se fosse o dele. E tu não tens mais controle do teu corpo, né? Por mais que tu procura várias coisas para querer tentar sair, eu digo várias coisas, mas as coisas do mundo, né? Porque em nenhum momento eu procurava em Deus, em nenhum momento eu procurava sair de outra forma. Eu procurava sair como chegavam as coisas até mim. Todo esse tempo meu durou mais ou menos uns 9 anos, até eu descobrir que tudo que estava acontecendo comigo era através de uma consagração no centro espírita, que a exposição, o meu agir, o meu pensar, porque eu perdi o controle de tudo. Nós tínhamos uma empresa e eu que dirigia essa empresa. Eu não consegui mais. Eu perdi totalmente o controle disso tudo. Quando a gente se separou, o meu esposo, ele procurou a conversão, né? E dentro dessa conversão, ele ficou rezando por mim, esperando eu voltar. Quando foi uma determinada altura, ele começou a rezar os 9 meses com Maria, é uma novena. E no 8º mês, eu voltei para a casa dos meus pais. E eu voltei para a casa dos meus pais com minhas 2 filhas. Eu me lembro tão bem, era dia do meu aniversário. Eu perguntei para o meu pai: pai, eu estou voltando, posso voltar? Meu pai disse: filha, de um lugar que você nunca deveria ter saído, né? E meu pai me acolheu. E ali eu comecei a ir construindo uma nova história. Fiz minha nova casa, né, sozinha, comecei a criar minhas filhas. Nesse processo eu fiquei 1 ano e 8 meses. E eu e meu esposo separados. Até que foi um dia eu comecei a adoecer e eu pedi para ele vir até mim, porque eu estava adoecendo e eu precisava conversar com ele para passar a situação das meninas, porque no meu pensamento, no meu coração, eu iria morrer. E naquela hora eu pedi perdão a ele. Eu pedi perdão do que tudo estava acontecendo na minha vida, tudo que aconteceu na minha história. E eu sei que naquela hora a gente se abraçou, chorou muito e demos o perdão. Apesar que foi da boca para fora, mas demos o perdão, demos o primeiro passo. E ali, naquele momento, a gente decidiu começar a namorar para o nosso casamento, tentar voltar ao nosso casamento. E só que não deu tempo. Eu comecei a adoecer muito, adoecer. E nesse tempo, meu esposo veio cuidar de mim. E nessa proximidade dele cuidar de mim, a gente foi se aproximando e a gente resolveu voltar. Com isso, a gente voltou e renovou os votos do nosso casamento. Só que o engraçado, eu digo engraçado, o tempo que eu fiquei separada do meu esposo, eu não tive nenhuma possessão. Eu não sentia
nada, assim, sabe? Depois que foi algo incrível que aconteceu, porque tudo aconteceu enquanto eu estava casada com meu esposo. Por quê? Porque a consagração, ela foi feita, ela não nos uniu, mas ela nos separou. Ela fez a gente brigar muito. A gente já brigava, por isso que a gente procurou o centro espírita. Mas a coisa piorou muito, muito mais. E aí a gente voltou. E quando a gente voltou, começou tudo de novo. Começou briga, o que era para ser bom, né? Discussão, mas em cima de discussão. Mas por quê? Porque a gente estava cheia de ferida, um com o outro, cheio de mágoas, né? E aí eu comecei em retiros da RCC, convite de um ou de outro, né? Só que eu tinha feito muito voto íntimo. Eu não queria nunca mais que ninguém colocasse a mão em cima da minha cabeça para rezar, né? Porque eu senti, eu sofri muito ataque, né? Da própria igreja por tudo que eu vivi, né? Eu não fui acolhida. E com isso eu fiz esse voto íntimo. E quando foi em 2019, a irmã Zélia, ela veio para Betânia. E ali, aquela irmã, ela me ungiu com óleo de Santa Teresinha. Quando ela me ungiu com óleo de Santa Teresinha, o meu coração começou a pulsar muito forte. E aquilo estremeceu dentro de mim. Só que eu não estava entendendo porque eu nunca tinha sentido aquilo. Só que era Deus já fazendo o caminho. E aí, eu fui num lar chamado Lar Renascer, que é dirigido pelas Irmãs Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. O que é esse lar? Ele acolhe gestantes, né? E pessoas com dificuldade ali, e orientam elas para ter os filhinhos, né? Para que não abortem, fazem todo um trabalho. Quando eu soube desse projeto, eu quis conhecer esse projeto e eu me dirigi até esse projeto, eu e meu esposo. É um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. E nós fomos até lá, levamos algumas coisas e quando eu estava tomando café, uma irmã, ela me olha assim dentro dos olhos, ela disse assim: Patrícia, a gente pode estar orando por vocês? E eu, né, com aqueles votos íntimos que eu tinha feito de nunca ninguém mais ter colocado a mão na minha cabeça, tal, de não querer, eu disse assim para ela, tá, porque ela me pegou na realidade de surpresa. E ali elas fomos dirigidas até o Santíssimo. E ali a irmã e a superiora começaram a conduzir uma oração. Ali quando foi conduzida uma oração, ali eu senti o profundo amor de Deus. E aí eu comecei a chorar. E quando as irmãs acabaram aquela oração, eu olhei para a irmã e disse assim que eu precisava falar. Aí eu me lembro como se fosse hoje, ela perguntou: a irmã pode ficar junto? Aí eu disse para ela, eu disse que não, que eu queria ficar sozinha com ela. Gente, quando aquela irmã carmelita pegou o óculos, tirou o óculos, se debruçou assim em cima das pernas, eu nunca vou esquecer. Ali não era mais a irmã, e sim a própria Nossa Senhora. Ali o amor de Deus com o da mãe me consumiram por inteiro. E eu comecei a chorar. E comecei a contar para aquela irmã aonde que eu estava, o que estava acontecendo na minha vida, da onde eu estava vindo. Mas só que aí até então eu ainda não sabia que tudo que estava acontecendo comigo era por causa do espiritismo. Eu não sabia.
né? E aí ela disse para mim assim: Patrícia, eu queria trilhar contigo um caminho de cura interior. Você topa? Só que eu moro em Gaspar e esse lar é em Joinville. Então, da minha casa até Joinville é 1h30, 1h40. E a gente começou esse caminho cerca de 15 em 15 dias. Quando chegou no quarto atendimento, ela começou a rezar, aí o bicho quis se manifestar, né, em mim. E aí ela soube contornar a situação e ela percebeu que ia além das forças dela. E ali ela pediu para mim: Patrícia, eu vou precisar falar com umas pessoas. Quando eu tiver o resultado do que eu preciso, eu entro em contato com você. E aí o que ela me falou? Me ligou uma certa época e ela disse assim para mim: filha, eu precisava que você passasse num parapsicólogo e um psicólogo. Aí eu me lembro tão bem que eu disse assim para ela, disse: irmã, se acaso eu precisar ir, você vai comigo, porque eu não vou sozinha. Eu estava assim tão sofrida de tantas coisas erradas que eu já tinha entrado e sofrido, principalmente depois que eu fui espancada, né? Como eu contei anteriormente, que eu não queria mais ir sozinha a lugar nenhum. E ali ela disse: não, eu vou junto com você. E ela foi meu esposo, foi ela, né? E durante essa entrevista, né? Porque eles te fazem muita pergunta para ver se você consegue lembrar de todos os fatos, de todas as datas, para ver se você tem uma cabeça boa, porque tem muitos tipos de possessão que é confundida com uma doença psicológica. Então eles precisavam descartar em mim todas as possibilidades de ter essa doença psicológica. Quando chegou no final de toda a entrevista, que levou mais ou menos umas 2 horas, ela disse para mim assim: Patrícia, você topa passar por um padre exorcista? Nunca tinha ouvido falar de um padre exorcista, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer lá, né? Eu só sei dizer que eu disse assim para ela, até era uma religiosa, né, a psicóloga, eu disse assim para ela: irmã, se eu cheguei até aqui, eu vou até o final. Só que eu quero pedir um favor, que a irmã, a Aparecida de Fátima, que era a irmã que estava acompanhando todo o meu processo, né, que ela acompanhasse esse meu processo de exorcismo, porque eu não queria ir sozinha, né, porque dentro de mim o medo me consumia. E ali foi dado a largada para o meu processo de exorcismo. Só que eu não imaginaria que para passar por esse processo de exorcismo eu ia precisar enfrentar uma fila, porque nossa igreja tem poucos padres exorcistas. E aqui no sul, na época, era o único padre exorcista que tinha, né? E aí eu fui encaminhada para o padre exorcista, padre Pedro Paulo Alexandre, aqui da Diocese de Florianópolis. Só que, claro, a fila, nisso entra a Quaresma de São Miguel. Nunca tinha ouvido falar da Quaresma de São Miguel. E essa irmã carmelita, com muita misericórdia, com muito amor no coração, ela começou a fazer essa Quaresma de São Miguel pela minha causa, pela minha alma, pela minha vida. Só que ela não falou para mim. Como que eu descobri? Eu fui visitar ela e eu percebi que ela estava emagrecendo.
E aí eu disse, irmã, você está emagrecendo? Ela disse assim, filha, tem alguns espíritos que só saem com muita jejum e muita oração. Na hora que ela falou aquilo, eu ainda não tinha entendido a gravidade da minha situação, a gravidade da minha alma. E ela fez a Quaresma de São Miguel. Quando foi dia 26 de setembro, veio a chamada para o padre exorcista. Aí quando foi dia 26 de setembro, no dia do aniversário da irmã, eu digo que foi um presente de Deus, de São Miguel, veio a chamada para mim passar pelo padre exorcista, dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Gente, não poderia ser melhor, porque quem é o terror dos demônios? São Miguel. E aí eu disse para a irmã, disse assim, irmã, você embarca nessa comigo? Ela disse assim, vamos. Gente, essa irmã, ela vinha de Joinville até a minha casa dava 1h30, e do padre exorcista, da minha casa até o padre exorcista dava mais 3 horas. Esse percurso se fazia de 4h30 a 5 horas, isso em bom trânsito. Então elas saíam de madrugada, chegava aqui na minha casa amanhecer do dia, e nós íamos até Anitápolis, onde na época estava o padre exorcista, e começamos. E foi a primeira sessão. E a primeira sessão foi horrível. Quando o padre ali jogou água benta, que ele começou a oração, né? Ali o demônio já se manifestou usando o meu corpo. 5 pessoas não conseguiam me segurar da força que eu tinha, né? O demônio muito furioso ali. E ali eu apanhava demais, né, do demônio. Eu sei que quando a gente sai daquela situação ali, porque foi uma luta de 2 horas, mais ou menos, o corpo da gente padece, né, de uma fraqueza muito grande. E aí quando passou o primeiro processo de exorcismo, ele me deu umas tarefas, pediu para mim fazer um exame de consciência, né? Quando eu levantei daquele sofá, pediu para mim fazer um exame de consciência, me deu uma oração de curas lá em São Mateus, pediu para umas práticas, pediu para mim fazer adoração semanal, missa todo final de semana, né? E assim eu fui aceitando o que o padre foi me impondo, o que a irmã também me falava, as orações que as irmãs me falavam. Gente, porque assim, ó, o padre e a irmã me ajudaram muito, né? Só que teve um grande querer meu, um grande sim meu de querer sair daquela situação que eu me encontrava, né? Porque era uma situação de muito sofrimento, eu tinha dor, eu rolava de dor. Eu sei dizer que quando começou a mexer no processo do exorcismo, que o demônio mesmo, ele foi descoberto, eu tinha dor de rolar no chão, eu não aguentava. Mas mesmo assim, eu tinha força de rezar o rosário, eu tinha força de rezar o que a irmã me passava, eu tinha força de rezar o que o padre me passava, e fora que eu ia pegando, porque eu queria sair dessa situação que eu estava me encontrando. Eu não queria mais viver o que eu estava vivendo, porque o que eu vivia era realmente uma prisão, né? Eu tinha um ar pesado, sufocado. Quando eu saí de lá a primeira vez né, do meu exorcismo, eu respirei um ar aqui fora que eu nunca tinha respirado na minha vida, né? Era um ar diferente. E eu não tinha sentido ainda o que era esse ar, né? E aí o padre disse, bem, você passou pelo primeiro processo, e aí você vê como é que você vai ficar, vê se precisa voltar.
né? E eu precisei voltar. Eu precisei voltar mais 4 vezes. E as dores eram mais intensas, a possessão era mais intensa. Mas diante de tudo isso, eu tinha mais força de rezar. Só que em todo esse tempo, gente, tentei 3 vezes suicídio, né? A terceira vez eu quase consegui. Os bombeiros foram me reanimando até no hospital, porque o sufocamento que tinha dentro de mim era tão grande que a única coisa que eu queria é me livrar daquela situação. Eu não queria mais viver aquela situação. Não foi fácil, mas muitas pessoas se levantaram para rezar sobre essa minha causa. Muitas pessoas se levantaram. Eu agradeço imensamente. E o Padre Pedro, durante todo esse processo, ele cuidou de mim com muita misericórdia, com muita caridade, com muita compaixão. Porque o exorcismo, ele é uma autoridade no Espírito Santo. Ele não é espancamento. Expulsar o demônio não é espancar, não é bater na pessoa. Expulsar demônio é ter autoridade no Espírito Santo, autoridade no falar. E era isso que o Padre Pedro fazia. E esse amor, essa misericórdia, essa compaixão dele me ajudou ainda a ter força para sair mais rápido da onde eu estava. E todo esse meu processo de exorcismo, ele começou dia 29 de setembro e terminou dia 12 de dezembro, né? Foi um grande presente de Deus na minha vida, na minha história, porque embora eu ter ficado muitos anos possessa, depois que começou o meu processo de exorcismo, com a dedicação do padre, com a dedicação das irmãs e com a minha dedicação e com a dedicação da minha família, que sempre ficou do meu lado, que foi meu esposo e minhas filhas, eu consegui, com a graça de Deus, sair rápido. A irmã, ela dizia para mim assim: Patrícia, tem pessoas que vão ser possessas uma vida inteira. A gente não vai entender por quê. Tem algumas que Deus vai libertar, tem outras que não. Mas eu caí muito na misericórdia de Deus, né? Não que outros casos não tenha misericórdia, mas Deus foi muito bondoso para comigo, com toda a minha história. Porque para ver e olhar para trás como Ele cuidou de mim, como Ele preservou da minha vida, como Ele preservou da minha saúde, porque eu não era para estar aqui, hoje era para mim estar morta com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei. Mas não, mas Deus cuidou, Nossa Senhora protegeu. Então, São Miguel, então os arcanjos, gente, é como se eles tivessem colocado eu dentro de uma redoma de vidro, de tanta proteção. Hoje, olhando para trás, a minha história. E quando chegou dia 12 de outubro, quando chegou dia 12 de dezembro, eu passei pelo quarto exorcismo e ali eu fiquei livre. Só que eu tive uma visão. Eu quero compartilhar com vocês, porque foi algo que marcou muito a minha vida. Eu vi o demônio na minha frente. E quando eu vi o demônio, eu fixei meu olhar para ele e disse assim, que a partir de hoje, quem habitava em mim era o Espírito Santo, que o meu corpo, minha alma não possuía mais para ele, que eu era inteira do Espírito Santo. Gente, quando eu falei isso, na frente do demônio apareceu Nossa Senhora. E ali, diante daquilo, tudo que eu vi, o padre perguntou para mim, Patrícia, o que estava acontecendo? E aí eu disse para ele que eu estava vendo Nossa Senhora. E comecei num choro.
porque não perceber a minha cena ali, diante daquela visão toda ali, e diante do carinho de Deus, o presente de Deus, de dar a mãe dele como consolação para mim, né? E foi isso que aconteceu. Então, aí, diante daquele último processo, eu levantei, né? Porque eu era amarrada numa maca, eles amarravam eu, né? Porque não tinha força que me aguentasse ali, né? É uma força sobrenatural. Imagina, eu sou uma pessoa com... Na época eu tinha 50 quilos, hoje eu tenho uns 10 quilos a mais. 4 pessoas ali, mais amarrada na maca, levantava a maca, né? Mas enfim, passou-se, né? E aí ele pediu para mim sentar, eu sentei e ele disse para mim que eu estava de alta, o Padre Pedro. Quando ele disse que eu estava de alta, eu pulei no colo da irmã Aparecida, gritando, né? Imagina uma pessoa passar tudo que eu passei e eu tava ali, né? E tava ganhando alta de tudo aquilo que eu tinha traçado para minha vida, né? Porque tudo aconteceu na minha vida foi através das minhas escolhas. Não foi porque ninguém botou na minha vida, não, vai e faça aquilo. Não, eu fui porque de livre e espontânea vontade. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Eu procurei o espiritismo, isso acarretou muitos problemas na minha vida, minha saúde, minha situação financeira, nas empresas, no casamento, nos meus filhos. Destruiu tudo. A gente ficou sem nada. A gente perdeu tudo. A gente perdeu casa, a gente perdeu empresa. A gente está recomeçando hoje a vida em Deus. Mas a gente perdeu tudo, destruturou tudo. Tudo. A consagração, ela tirou tudo de nós. Nós perdemos tudo. Mas não perdemos a vida. A vida nós não perdemos, né? E por isso que eu vim aqui alertar o nosso povo. Porque o povo peca por falta de conhecimento. E como foi, né, acordar desse pesadelo? Gente, acordar desse pesadelo e olhar para trás, depois ver o estrago que ocasionou na minha vida, né, na minha sexualidade, na minha pessoa como mulher, como esposa, como amiga, foi muito difícil. Eu tive que fazer vários tratamentos de profunda cura interior, eu tive que fazer muitos retiros, né, procurar a cura, porque dentro de mim tinha um vazio muito grande e eu tinha que encher do amor de Deus, eu tinha que ser amada por Deus, eu tinha que me sentir amada por Deus. Eu não me perdoava, sabe? Eu fiz alguns processos com a irmã do perdão, né? Então, e mais alguns retiros que eu fiz também, que me ajudou. E eu hoje sou uma constante busca para minha santidade. Por quê? Porque eu trilhei um caminho de pecado. Eu trilhei um caminho perverso. E hoje eu conheço o amor de Deus. Então, esse amor, ele me sustenta a cada dia, né? Eu hoje sou uma pessoa que eu vou na missa todo final de semana. Às vezes eu consigo ir várias vezes na semana. Eu faço confissão semanal, né? Não deixo passar 10 dias das minhas confissões, não dou brecha, né, por encardido. Tenho paz dentro de mim. Eu era uma pessoa muito conturbada, uma pessoa agitada, uma pessoa nervosa, uma pessoa muito brava, uma pessoa violenta. Então, assim, e ver hoje o que o amor de Deus, ele fez na minha vida, na minha história, né, na minha caminhada. E, assim, foi muito dolorido, sabe? Por quê? Porque
saber, de olhar para Cristo e ver os pecados da minha vida, da minha história, que machucou Cristo, né? Então, assim, hoje a minha consciência, ela é uma consciência sadia, né? Por quê? Porque eu cuido no falar, machucar o outro, eu cuido para que eu não prejudique o outro. Tudo o que no passado era a Patrícia perversa, hoje é o contrário, né? Então, hoje eu levo para as pessoas esse amor de Deus. Eu tento mostrar para as pessoas o que o amor de Deus faz na nossa vida. E mostro para as pessoas o que o pecado faz na nossa vida, o que o pecado é capaz de fazer num casamento, ou como ele destrói uma família, né? O que os espíritos fazem com uma pessoa. Então, assim, gente, cuidem, olhem onde andam. Eu quero fazer um pedido para vocês, um alerta. O dia que nós, católicos, souber o que é uma Santa Missa, nunca mais ninguém mais vai faltar numa Santa Missa. Gente, quando lá no ofertório, já começa no ofertório, muitos anjos descendo naquela cúpula da igreja, entrando pelo corredor central. Quando o padre estica a mão para fazer a consagração eucarística, não é mais o padre, é o próprio Jesus. Quando Jesus levanta o cálice para a consagração do vinho, do sangue, gente, é Cristo crucificado, escorrendo o sangue dentro daquele cálice. Gente, vamos acordar. A nossa Igreja Católica, ela é linda, ela é santa. Nós temos tudo na Igreja Católica. Nós não precisamos procurar nada fora da Igreja Católica. Quando o Senhor me pediu, suscitou no meu coração para contar o meu testemunho, eu fiquei um pouco questionando, e o Senhor me disse: filha, o meu povo peca por falta de conhecimento. Gente, o purgatório e o inferno está cheio. Por quê? Porque muita gente não conhece a verdade. Nós temos que falar a verdade com o nosso povo. Nós não podemos ter vergonha. Nós temos que ter respeito por aquele que deu a vida por nós. Se nós formos nos colocar no lugar de Deus, quem de nós vai dar o seu filho pela humanidade? Gente, só Deus. Então, assim, que a gente possa olhar para dentro de nós nesse momento e ver onde a gente se encontra e procurar o nosso Senhor. Porque Jesus, ele está sempre nos esperando, ou é na Eucaristia, ou é no sacrário, ou no sacramento da reconciliação. Gente, eu digo para vocês, vale a pena. Nós temos um caminho a traçar. O nosso caminho não é aqui na terra, é no céu. Vamos salvar a alma para o Senhor. Vamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Gente, eu digo, olho para minha história e digo, Jesus eu sou aquela ovelha perdida que saiu fora do rebanho e o Senhor o pastor foi atrás. Ele largou tudo. Eu me encontrava num poço, na mais profundeza, não tinha como eu sair. Só eu fui resgatada por um fio de cabelo, pela misericórdia de Deus. E eu quero que essa misericórdia adentre dentro do coração de cada um de vocês. Eu não vim aqui para aparecer.
Meu intuito não é esse. Eu vim aqui falar de algo que o Senhor me pediu. Explicar para vocês o que o Espiritismo fez na minha vida, o que certas seitas fizeram na minha vida. Gente, quero desejar a todos um dia abençoado. Quero pedir que Maria Santíssima proteja cada um que está vendo, vai ver esse vídeo. Quero pedir a São Miguel, a São Gabriel, a São Rafael, que cuide de cada um, na saúde, no espiritual e guie nos caminhos. Gabriel foi aquele anjo que anunciou que isso nós possamos fazer, anunciar a boa nova, anunciar que só a Igreja de Cristo é verdadeira. Gente, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, e que esse vídeo possa mesmo adentrar no coração de cada um, porque o meu único objetivo aqui é levar a alma para Deus. Deus abençoe cada um.